2h24, mudando de assunto, falando sobre um assunto também igualmente importante para as mulheres, porque há mudanças aí em alguns regramentos. Eu vou bater um papo com a doutora Isabela Borges Silva, advogada, para a gente falar um pouco mais sobre o Emprega Mais Mulheres, já que tem uma flexibilização aí de normas trabalhistas para pais e mães, né, doutora? Boa tarde, seja bem-vinda ao Acontece. Boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizar a Rádio Limeira pela iniciativa, e é um assunto realmente bastante importante. Doutora, com relação a essas principais mudanças, né, eu queria que a doutora explicasse primeiro, porque talvez as pessoas até usufruam, mas não saibam muito bem o que é. O que é esse programa Emprega Mais Mulheres, né? Ele é baseado numa lei, ele funciona de uma forma correta, mas tiveram algumas mudanças. Então, eu gostaria que a doutora explicasse o que é esse programa e quais foram essas principais mudanças aí para os pais e para as mães. Bom, resumidamente, é uma lei, já é uma lei vigente, e ele traz vários benefícios que, tanto para as mulheres quanto para os pais, ele é destinado, ele objetiva principalmente a parentalidade de forma genérica. Então, ele traz possibilidades de benefícios que o empregador ele pode optar em desenvolver dentro da empresa, e traz algumas regras novas que são obrigatórias, que tem a ver tanto com o mercado de trabalho da mulher, tem a questão do assédio sexual, outras formas de assédio dentro da empresa, e traz normas também que flexibilizam a jornada de trabalho, férias, e que elas podem contribuir aí para uma parentalidade responsável, independentemente de quem esteja responsável pela criança. Pode ser o pai, pode ser a mãe, mas a lei traz margem para outras formas de responsabilidade parental. Doutora, e todas essas novidades, tudo isso que está descrito na lei, vale para qualquer tipo de empresa? Ou a empresa tem de fazer parte de um programa parceiro, algo assim? Todas valem para qualquer tipo de empresa? Como funciona isso? Não são todas, mas a grande parte das normas é de abrangência genérica, depende do empregador se disponibilizar a instruir fazer um regramento interno que abranja essas normas. Nós temos aí a questão da licença maternidade do programa da empresa cidadã, que essa sim tem um programa específico que a empresa deve participar para usufruir das normas novas que tem nessa lei. Mas temos, por exemplo, as questões de flexibilização da jornada, férias, adiantamento de férias, que são normas que a empresa pode estabelecer de forma autônoma. Existe um regramento para empresa se resguardar, e ela pode aí internalizar essas normas já dispostas aí na lei. Então, existe um aparato aí da lei para com a empresa, né? Embora chame Emprega Mais Mulheres, também há, como você disse, essa questão da licença maternidade, são algumas das coisas que também podem beneficiar os homens, né? Podem beneficiar os pais. Sim. Tem a questão da suspensão contratual, que também é uma outra questão que é muito importante, que a empresa traz como uma possibilidade. Ela diz expressamente em relação ao pai a possibilidade de suspender o contrato de trabalho. Ele participará de um curso oferecido pela empresa, e ele deve optar, ele deve dizer expressamente que gostaria de fazer parte disso, e o empregador ele tem a opção ou não de aceitar. E funciona como uma suspensão contratual mesmo, e durante o período, o empregado que se beneficiará dessa suspensão contratual para
participar mais aí da primeira infância da criança, ele, além de participar desse curso, ele vai contar com uma bolsa auxílio que é financiada pelo FAT, que é o Fundo do Amparo ao Trabalhador. E, além disso, o empregador também pode contribuir com outro auxílio, mas é uma opção do empregador. Doutora, a gente percebe, principalmente nas redes sociais, muitas pessoas que em algumas situações criticam, né, legislações que beneficiam o trabalhador, que deixem essa rotina de trabalho mais justa, menos cansativa, que englobe a necessidade dos filhos, das crianças. Do seu ponto de vista profissional, existem problemas com relação ao emprego a mais mulheres? As empresas podem acabar olhando de uma forma torta para a contratação de mulheres, para talvez não se inserir nessa questão? Isso ainda é um questionamento muito grande? Isso pode dar problema por mais boa vontade que exista por parte da legislação? Eu não acredito que a lei em si, que a gente está comentando, vai trazer problemas nesse sentido. Ela traz estímulos para o mercado de trabalho da mulher, para o retorno dela após a licença maternidade, estímulos com a questão da jornada, férias para ela conseguir dar uma atenção melhor aí à primeira infância, mas ela não traz nenhum tipo de obrigação ao empregador que ele se sinta prejudicado. Na verdade, são estímulos que a lei traz como uma forma de, na verdade, trazer uma isonomia em relação à mulher, e não uma diferença ou uma questão que vai prejudicar ela aí no mercado de trabalho. Muito pelo contrário, o objetivo da lei é o contrário disso. Então, na minha opinião, a lei não traz nada impositivo que vá trazer aí um estigma na contratação das mulheres. Doutora, e quando uma mulher quer saber se a empresa que ela faz parte adota alguma dessas questões que talvez fossem importantes para o dia a dia dela, como isso funciona, né? Porque a doutora deixou claro que a empresa tem que querer também. Então, é uma lei, mas não é obrigatório que a empresa participe. Dá para a colaboradora, nesse caso, entrar num acordo para que se entendam de uma melhor forma, tanto colaborador quanto empresa? Sim, tem uma questão, a lei impõe a prioridade em determinados casos. Então, por exemplo, no caso da flexibilização, né? A flexibilização das normas, ela abrange tanto o regime de tempo parcial, o regime especial de compensação por meio de banco de horas, a jornada de 12 por 36, o adiantamento de férias individuais e jornada flexível no horário de saída e entrada. Nesse caso, a empresa ela não tem que adotar especificamente determinada norma, mas ela tem que dar prioridade àquelas mães e, caso a empresa adote, a empresa sim é obrigada a dar prioridade. Então, nesse sentido, se a empresa tem uma política com esse tipo de norma, a prioridade em si é obrigatória. Agora, a questão da mulher procurar saber se a empresa tem esse tipo de política seria uma conversa interna entre ela e a empresa, porque são regramentos internos da empresa, né? Se a empresa, por exemplo, adota o banco de horas, é uma questão interna da empresa, ou, no caso, se existe alguma questão já instituída na convenção coletiva, então daí a empregada pode sim procurar se a convenção coletiva dela tem algum tipo de regramento, inclusive a lei não serve só para obrigar, ela também serve como uma questão de estímulo aí. Então, por exemplo, os sindicatos, no momento que vão negociar normas, eles podem, devem, muito provavelmente farão, usarão aí dessa lei para instituir normas, né? Que a lei já trouxe ideias boas, interessantes, e elas podem ser concretizadas por meio de convenção. E aí, elas estando na convenção da mulher, com certeza a empresa terá que obedecer elas. Doutora Isabela, tem alguma outra informação sobre esse assunto que talvez eu não tenha te perguntado e a doutora acha que é importante a gente deixar como um recado ou destacar de alguma forma? É interessante que a empresa... Tá me ouvindo? Ouvindo perfeitamente. Tá, é interessante que a empresa, para se resguardar, primeiro é muito interessante a empresa adotar
questões sociais. Uma outra questão interessante é o selo que foi adotado pela lei, que a empresa ela pode se beneficiar disso, porque ela pode fazer propaganda, né, sobre ela possuir esse selo e que ela respeita as normas assim, sociais da mulher e da infância. Então, é um estímulo, é benéfico para a empresa também. E assim que a empresa adota essas normas, é muito interessante que ela tenha um regramento já instituído na empresa, para não gerar dúvidas, não gerar divergência e para que todos os empregados tenham ciência que esses benefícios existem e que as regras são essas e para todos serem tratados de forma isonômica e não ter divergência dentro da empresa. E como tem muitos benefícios que são de instituição optativa pelo empregador, assim que o empregador o faz, é muito interessante que, como muitos, é o empregado ou a empregada que tem que optar, como, por exemplo, a suspensão contratual que a gente falou, é muito interessante que a empresa, no momento que existe essa opção, que ela também peça que o empregado faça uma declaração assinada para que, se por acaso tiver algum tipo de questionamento, a empresa se resguardar que realmente aquele empregado quis essa opção, ele optou por essa suspensão, por exemplo. Doutora Isabela Borges Silva, advogada, falando um pouco mais sobre essa flexibilização de normas trabalhistas para pais e mães por meio da Lei Emprega Mais Mulheres. Doutora, muito obrigada pela participação aqui no Educadora Acontece.